Olá para todos e todas do signo de Gêmeos. Essa é a leitura da segunda quinzena do mês de março para vocês. Eu sou a Cláudia, aqui é o Equilíbrio com Tarô. Eu vou manter a mesma ideia da primeira quinzena. Aliás, se você quiser passar por lá, não importa em que momento você está, não é porque a leitura foi da quinzena que tudo termina, as energias conversam, as coisas podem uma estar conectada às outras e talvez vendo a primeira parte você consiga ter um pouco mais de clareza sobre o seu mês como um todo. Não é obrigado, claro, se você quiser ficar só nessa leitura, fique à vontade. A nossa leitura ela é feita por decanatos, cada signo tem 3 decanatos. Dá uma pausada aqui, caso você não saiba qual é o seu, desce lá na descrição, veja a data e volte e procure pelo seu decanato, certo? Então, se você é do primeiro decanato, fica por aqui que a gente já vai começar. Eu gostaria de pedir, se você puder curtir esse vídeo, seguir o canal, fico muito agradecida porque dá uma força quando a gente está começando. Vamos lá para 3 cartas que vão dar uma ideia de... vão dar uma casa da sua vida para a qual você pode olhar com mais cuidado, com mais atenção. E 2 cartas que vão dar um pouco da energia do cenário dessa primeira quinzena para você. Então, vamos lá. Você tem a casa da transcendência junto com Sagitário, que é o seu oposto complementar, o que é muito interessante. O oposto complementar fala das nossas sombras, daquilo que o nosso signo precisa de mais trabalho. Sendo Sagitário o seu signo complementar, é muito interessante que ele tenha saído para você. Talvez se abrir, a abertura para certas coisas nesse momento esteja sendo um desafio para você. E a terceira carta é a carta de Netuno, que trabalha com a intuição. Temos 2 cartas que são de um aspecto mais subjetivo, a primeira e a segunda, e a do meio, que é de Sagitário, é muito, muito objetivo. Então, você tem aqui um sanduíche muito interessante. A carta da transcendência, nessa quinzena, ela está falando para você sobre um olhar diferente, superior e elevado acerca de qualquer coisa que chegar nas tuas mãos nessa semana. Nós vamos ter pessoas aqui diferentes que chegam, e eu sempre lembro que leituras coletivas não se apegue aos detalhes, porque detalhe pode ser que não fale diretamente com você. Às vezes sim, a gente faz uma leitura e ela inteira fala com a gente, mas o objetivo maior é que te ajudar a pensar, te ajudar a olhar para a sua vida e algum aspecto dela, Gêmeos. Então, transcender, olhar além, ver uma situação com um olhar que não é esse olhar físico, é melhorar, progredir, aprender, ser capaz de lidar com uma situação de forma madura, por mais que doa, difícil ou complicada ela seja. Esse talvez, mais do que uma casa para a qual as cartas pedem para você olhar, talvez seja um desafio. Como essas 3 cartas formaram para mim bem um sanduíche, vamos para a terceira, que é Netuno. Usa a tua intuição. E a casa da transcendência, ela tem muito a ver com intuição, porque ela não olha para o físico, ela não olha para o material. Eu gosto demais dessa carta, porque ela é muita água, ela é mar, ela é olhar para as profundezas. Então, eu tenho a impressão que essa semana, essa quinzena para você, ela vai trazer situações ou pessoas ou coisas para você que, se você quiser, se você buscar transcender, se você buscar um olhar diferente e até progressão, digamos, espiritual, no sentido de vou aprender com isso aqui, vamos ver o que isso vai trazer para a minha vida, busca na sua intuição, busca olhar para dentro, busca nas águas. As águas são as nossas emoções, é a nossa intuição, e as águas se movem, elas querem sempre trazer vida, querem trazer movimento para a nossa jornada, né? A carta de Sagitário é muito interessante porque ela pede o quê? Abertura. Sagitário também é foco, né? Então, não se perder nas situações que chegarem até você, que se você quiser transcender e usar a sua intuição, você vai precisar de foco, porque você precisa olhar para o que de fato é importante. Isso faz parte da transcendência. Sagitário é uma carta de abertura, abrir a cabeça, abrir a mente, sair da rotina, se permitir situações novas, ideias novas, pessoas novas, coisas novas na nossa vida. Então, é muito interessante que você tenha aqui uma quinzena desafiadora para você.
desafiadora. Mas não, que não significa que seja ruim, Gêmeos. Confia na tua intuição. Vamos ver o que mais que o tarô traz a respeito desse seu momento. 5 de copas. É uma carta de decepção, tristeza, desânimo perante a vida, perante as coisas que são colocadas. E então fica muito claro para mim aqui que, Gêmeos, você vai, a sua transcendência nesse momento é na área do coração, é na área das suas emoções, do que algo que aconteceu a você, como isso te afetou. E talvez você esteja sem ânimo, sem vontade, sem perspectiva, não consegue nem olhar para frente, não consegue ver o que está à frente e também se perdeu do que foi bom, se perdeu do que você tem. Então, o 5 de copas, ele traz essa ideia. E quando a gente está nessa situação, é de fato a busca pela transcendência, a gente buscar dentro da gente a resposta ou o entendimento do que aconteceu, em geral é a melhor atitude, né? O Hierofante, um arcano maior, me diz que, eu sei que pode parecer clichê, mas de fato, usa essa situação para você crescer. Ela tá aí para você aprender alguma lição, ela tá aí para você se conhecer. Se provavelmente, né, se tem mais gente envolvida, se essa decepção, tristeza foi causada por uma pessoa e não às vezes por uma situação onde às vezes não há culpados muito explícitos, mas seja o que for que te aconteceu e te deixou nesse estado de um pouco de desânimo, tristeza e frustração perante a vida, essa transcendência que chega até você, junto com a carta do Hierofante, que é um arcano maior, indicando que sim, você está num momento importante da sua vida, está dizendo que é mais sobre você do que sobre os outros. Não no sentido de que os outros não têm culpa, não é sobre isso, mas é como você recebeu, como você permitiu que isso te afetasse e como você deixou que essa situação chegasse nesse ponto. Então entenda que o Hierofante é uma mensagem muito bonita de aprenda, é para autoconhecimento e não permita que a palavra autoconhecimento vire o clichê que virou hoje em dia. A gente está aqui para se conhecer. Então, e é por isso que Sagitário saiu para você, porque você precisa de foco. Nesse momento de dor, quando a gente não está conseguindo olhar para as coisas e a gente perde a perspectiva. Então, é importante que nesse momento você dê um passo para trás, no sentido de, peraí, deixa eu olhar para a minha vida, para as minhas coisas, o que eu tenho de bom, o que eu perdi, mas o que eu ganhei, o que eu não perdi, o que eu tenho nas minhas mãos. Momento de crescimento, Gêmeos. Desafiador, tá? Desafiador. Força para você lidar com isso, Gêmeos. E Gêmeos conseguem. Gêmeos, vocês são interessados, curiosos. Você tirou 2 cartas muito bonitas. Esse seu momento de busca de autoconhecimento, se você ficar nele, se você permanecer, você vai ter clareza mental para entender o que aconteceu. E você vai ver a situação, vai se entender, vai olhar para tudo com muito foco, muito direcionamento com a energia de Sagitário. Essa carta tem muito a ver com a energia de Sagitário no sentido de foco, clareza, direcionamento. E aí você tem o Sol, que é a iluminação. Você vai de fato entender, a sua consciência vai entender o que aconteceu. O Sol é uma carta de sucesso, de coisas dando certo, da vida andando. Então eu vejo, apesar, Gêmeos, de você claramente ter passado por ou estar passando ainda por um momento difícil, o que te espera é muita luz, é felicidade, é a sua vida andando, uma vez que você se permita ser curado, ser curada disso que aconteceu e se abra para aprender com a situação, Gêmeos. Muito obrigada pela sua presença, espero de verdade que toda essa cura aconteça e que na próxima leitura você venha com um sentimento de, e a próxima? Vamos ver o que vai acontecer agora. Até mais, a gente se vê na próxima leitura. Gêmeos do 2º decanato, enquanto eu organizo as cartas, peço por gentileza, se você puder curtir o vídeo,
Se você puder se inscrever no canal, é muito útil, ajuda demais, principalmente nesse momento de início, de crescimento. Eu vou continuar, né, com a mesma ideia da primeira quinzena, as cartas que vão te dizer uma área da sua vida para a qual olhar com um pouco mais de cuidado e atenção. E 2 cartas que vão trazer o cenário, Gêmeos, desse seu momento. Vamos lá? Gosto de lembrar que leituras coletivas, elas obviamente vão falar com várias pessoas, elas são coletivas. Então, se algum detalhe, eu não sou muito de dar muitos detalhes, mas às vezes acontece. Então, se não bater com você, fica tranquilo, fica tranquila, não fica forçando para nada se encaixar. Deixa fluir, porque o objetivo da leitura é fazer você pensar sobre a sua vida. E você é o filtro final da leitura. A gente tem aqui a casa do amor junto com a casa de Peixes e Júpiter. Você tem 2 energias bem desafiadoras, Peixes e Júpiter, que é uma certa lentidão e um crescimento, mas vamos começar aqui pela casa do amor. Essa quinzena pede que você olhe para essa sua casa e amor em todos os sentidos. Então, de novo, como a gente tem várias pessoas chegando aqui, quando eu digo casa do amor, é o seu relacionamento que bate em você, é isso. Mas a gente pode estar falando de amizades, a gente pode estar falando de pessoas muito íntimas, de familiares, o seu coração. Como está o seu coração? Talvez durante a leitura a gente tenha uma clareza maior, mais detalhes a respeito de que área, mas por hora pense nisso. A carta de Peixes é a carta das águas, das profundezas. Você não precisa, né? A sugestão da carta é que você traga a energia da imaginação de Peixes para sua casa do amor. É um nadar onde as coisas ficam um pouco mais lentas, um pouco mais tranquilas, para que você possa olhar para a situação e entender melhor. Tanto em você em relação ao outro, aos outros, quanto os outros ou o outro em relação a você. A sua casa do amor está precisando desse olhar, dessa imaginação, do seu direcionamento mental, da sua análise, da sua percepção. Por quê? Júpiter quer trazer crescimento, Júpiter quer uma expansão, quer melhoras, quer que você entenda melhor tudo que tem a ver com o seu coração, com seus sentimentos e as pessoas envolvidas com você na sua casa do amor, Gêmeos. Júpiter é uma energia maravilhosa que ela nos permite abrir nossa cabeça. E Júpiter vem com força. Veja bem, aqui você vê uma águia, essa é uma ideia muito bonita de Júpiter, né? Essas asas abertas e olhando e indo para cima com um foco para onde ela quer chegar e um crescimento. Então, só que esse crescimento, ele vem através desse mergulho em águas profundas trazidas por Peixes, que às vezes mexem em alguns incômodos, mexem em algumas dores, para que a gente possa olhar e entender alguma situação de modo um pouco mais claro e mais objetivo. Vamos ver o que o tarô traz para você, ainda a respeito dessa situação. O As de Ouros, me diz que esse seu movimento em relação à casa do amor vai te permitir novas oportunidades. Talvez você esteja aí num momento em que você não esteja se permitindo conhecer, estar com pessoas diferentes, alguma decepção, tristeza, alguma coisa que te aconteceu, não está permitindo que você cresça, e cresça até no sentido de novos relacionamentos. O As de Ouros é uma carta de prática, vida do dia a dia, pé no chão, mas é oportunidade de novos projetos em relação à sua casa do amor. Então, o que eu vejo aqui são novos relacionamentos, novas chances de estar com outras pessoas, no sentido amoroso ou não, mas muito pé no chão.
tá? Sem impulsividade, sem coração demais, né? A oportunidade de você olhar para sua casa do amor com um pouco mais de objetividade e eu volto, pé no chão. Mas esse crescimento que está aí no teu caminho é para chegar coisa legal, para chegar coisa nova para você, porque aparentemente você está precisando desse crescimento nesse momento da sua vida, né, Gêmeos? 3 de espadas, seu coração está machucado, você está vindo aí de algum momento de dor, de tristeza, e a situação afetou mais a sua cabeça do que o seu coração em si, mas fica claro aqui que esse seu movimento desse olhar de peixes, dessa busca pelas águas, da sua intuição, de se deixar olhar para dentro, é porque algo aí está machucando. Uma traição, uma tristeza, uma decepção, algo que te abalou e que ainda está afetando principalmente o seu mental. Então, de fato, a casa do amor para você aqui, ela tá comprometida, vou deixar até aqui, por essa dor no seu coração. Não se permita dor e desespero. Você tá com 2 cartas no seu, afetando muito o seu mental, uma sensação de desânimo, de ter caído, de não conseguir levantar, ou de profunda tristeza, de não ter até nem esperança mais na casa do amor. Essa carta, eu volto, ela está te oferecendo, é uma carta do universo, e se você acredita em Deus, nos seus anjos, nas suas entidades, nos seus guias, essa é uma carta de esses seres espirituais ou a espiritualidade está te oferecendo novas oportunidades, mas é preciso que você trabalhe essa dor e até esse desespero que essa situação trouxe a você e que está impedindo que você olhe o que chega na sua vida. Isso é um 10, o que me diz que está no fim. Se você permitir, isso se fecha e fecha logo, Gêmeos, tá? Tenha paciência, a carta da resiliência, o 9 de paus fala sobre isso. Espere, se dê o seu tempo, aquela decisão que às vezes não é fácil. Eu tô demais nessa situação, mas qual é o limite entre o esperar ou se mexer? O fato é, você precisa dar chance, mas ao mesmo tempo em que você precisa se mexer e permitir essa cura, tenha paciência, se dê o seu tempo, mas se permita, tá bom? Permita que a energia de Júpiter venha e te dê o crescimento que você precisa para entender toda essa dinâmica que te causou dor na sua casa do amor. E aí as coisas vão andar e essas novas oportunidades, não que elas vão chegar, elas já estão chegando, já estão perto de você, mas você vai ser capaz de perceber. Certo, Gêmeos? Obrigada pela sua presença. Eu espero de fato, de verdade, que as informações levantadas te ajudem a entender esse seu momento. A gente se vê na próxima leitura. Gêmeos do terceiro decanato. Enquanto eu embaralho Gêmeos, eu queria pedir que você, por favor, desse um like, uma curtida no vídeo, seguisse o canal, principalmente se você gostar da leitura, é muito importante, porque ajuda demais no momento, principalmente nesse início de trabalho. Vamos lá, eu vou seguir a mesma o estilo de leitura da primeira quinzena, a gente vai tirar 3 cartas, e que nós vamos olhar para uma área que pede mais cuidado e atenção da sua parte nessa quinzena. 2 cartas que vão trazer as energias aí, vão te dar uma explicação um pouco do cenário que se apresenta. Você tirou a casa da espiritualidade, equilíbrio, nó do norte, o futuro.
a gente tem duas cartas que tratam de assuntos mais subjetivos, enquanto uma é uma sugestão, uma orientação muito, muito clara. A gente abre aqui com a casa da espiritualidade, que é a mesma casa de Escorpião. E aqui não é religiosidade, não é estar em algum lugar, pode ser, claro, mas não é dessa espiritualidade que a gente está falando. É a espiritualidade que permite transformações e a nossa conexão com algo maior. E é para essa casa que as cartas pedem que você olhe a espiritualidade profunda, a espiritualidade que permite transformações, que permite olhar para dentro, trazer mudanças profundas e necessárias, tá? A carta de Libra pede equilíbrio. Não é porque essas mudanças e você vai mexer em dores às vezes profundas, dor, nem sempre dor, mas coisas, situações, pessoas e às vezes dores, mas é com equilíbrio. Cuidado, não precisa se jogar intensamente se você acha que você não vai dar conta. Busque sempre o equilíbrio. Trabalhe uma coisa de cada vez, olhe para uma coisa de cada vez. Se dê o seu tempo, se dê o teu tempo de trabalho, permita-se entender as coisas para que você vá para a próxima. Enfim, busca dentro de você o equilíbrio que você precisa dentro da sua situação. O Nó do Norte diz que esse é um momento muito importante para o seu futuro, e futuro aqui no sentido de jornada, missão de vida e por que você está aqui. O Nó do Norte no mapa astral é aquele ponto no nosso mapa que indica por que a gente está nesse planeta, por que a gente veio para cá. Ele dá os detalhes da nossa missão. Isso não quer dizer que seja somente sobre isso, mas essa carta indica que ele tem a ver. Você trabalhar a sua espiritualidade com equilíbrio vai ser um trabalho que vai te permitir chegar ao seu objetivo de vida com mais facilidade. Então aqui eu preciso que cada um coloque isso dentro da sua própria vida. Leituras coletivas, elas são assim, né? A minha ideia aqui é te ajudar a pensar e olhar para alguma área da sua vida que está precisando de atenção. Se algum detalhe não bater, não força, tá? Pegue o geral. Você é o filtro da sua leitura. Vamos ver o que o tarô traz aqui. Opa. Temperança. Olha que bonito. Você já tem uma carta de equilíbrio e agora você tem uma carta de temperança. Paciência, Gêmeos. Paciência, calma, tranquilidade, amor, compaixão por você mesmo, por você mesma. Não precisa fazer nada correndo às pressas, na impulsividade. Espiritualidade é isso. Trabalha no seu tempo. A carta da temperança é um arcano maior e é uma força muito grande, tá? Então, temperança e equilíbrio. Muito importante para você entender esse seu momento. Opa, muita carta. Eu que errei a mão aqui. Dois arcanos maiores, Gêmeos. Temperança e a sacerdotisa. Entendo que é um momento de silêncio, de olhar para dentro, de pensar e nem necessariamente tomar grandes decisões, tá? Eu vejo que esse é um primeiro passo. É o começo. A sacerdotisa é uma energia feminina, de intuição, de se analisar, mas é um momento de muita quietude. Eu diria que até é um momento de nem falar muito com as pessoas a respeito, não é um momento para se buscar conselho, pedir ajuda das pessoas. É um momento seu com você, para você se entender e para você olhar para a sua situação. Lindas essas duas cartas juntas, trazem muito poder para esse seu momento. Carta da perseverança, um 7 de ouros. Aqui é um pé no chão, olhar mesmo. A gente está falando de espiritualidade, mas é muito interessante essa leitura, porque ela pede equilíbrio, né? Pede um olhar de foco e aqui uma carta de perseverança. Não desista, porque esse momento aqui me parece que ele pode ser um pouco mais lento, ele vai demandar de você um pouco mais de atenção para você mesmo, para você mesma, e é importante que você persevere, que você olhe para essa situação de perto, tá bom? E essa também é uma carta, de novo, reforço, que é você com você mesmo, com você mesma. É uma carta de estar em solitude.
Não significa necessariamente sozinho, sozinha, se você tem família, se você tem filhos, não é sobre isso, mas é se você se permitir estar em momentos de solitude para poder se entender. Acho que a tua leitura tá linda, é uma energia muito positiva e de crescimento pessoal. Gêmeos, eu espero de verdade que as ideias levantadas aqui te ajudem nesse momento e que você seja capaz de fazer essa construção da sua espiritualidade com força e firmeza. Obrigada pela sua presença, a gente se vê na próxima leitura.